Boa noite mais uma vez. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos no Sermão do Monte. Como nós fizemos na semana passada, começamos lá em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4, para estudarmos o versículo 4. Então eu quero convidar todos os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, como foi narrado por Mateus. Nós vamos ler os 4 primeiros versículos. E hoje nós deteremos a nossa atenção no versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Nós vamos ler de 1 até o 4. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Senhor, nós queremos aprender mais sobre Ti. Nós queremos ser esses bem-aventurados, que ouvem a Tua voz e que vivem de acordo com aquilo que o Senhor estabelece como sendo bom. Nos ajuda, Pai, a vivermos dessa maneira, porque sabemos que ao obedecermos a Ti, glorificaremos o Teu nome. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Podem sentar. Bem-aventurados os que choram. Parece uma coisa muito contraditória, tendo em vista que o termo bem-aventurado significa feliz ou alegre. Como é que Jesus pode dizer que alegres são os que choram? Não parece fazer muito sentido. Mas isso se nós olharmos da perspectiva meramente humana das emoções. Mas eu quero lembrá-los, assim como nós vimos na semana passada, que o Senhor Jesus, quando ele se coloca aqui no monte para ensinar, ele está ensinando características primariamente espirituais e não necessariamente características naturais. Assim como na semana passada nós vimos que bem-aventurados os pobres em espírito, e nós vimos que esses pobres em espírito não tem nada a ver com a questão monetária, com o dinheiro, hoje nós vamos ver que os que choram aqui não tem nada a ver com aquela tristeza natural do ser humano. O Senhor Jesus, como nós vimos na semana passada, estava ensinando princípios, valores espirituais para que os seus seguidores entendessem o que é ser verdadeiramente feliz, o que é ser verdadeiramente alegre no Senhor. Nós vimos na semana passada que os pobres de espírito são aqueles que são humildes, aqueles que se humilham, aqueles que reconhecem que não podem alcançar nada se não for a bondade do Senhor, aqueles que reconhecem que não tem nada em si mesmo a não ser que o próprio Deus conceda a eles. Esses são os pobres de espírito, aqueles que têm humildade. Nessa semana, então, nós vamos ver que aqueles que choram, eles não choram por qualquer motivo. O choro espiritual narrado aqui pelo Senhor Jesus Cristo é um choro de contemplação do pecado e da sua realidade, tanto na nossa vida como no ambiente que nos cerca. Então, não é chorar por qualquer motivo que Jesus está falando. Bem-aventurados os que choram são aqueles que entendem a gravidade do pecado, as suas implicações, e isso provoca neles um choro autêntico de arrependimento, de tristeza, mas também que produz esperança. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças e nós olhamos com essa perspectiva adequada de que o Senhor Jesus ele quer nos ensinar um padrão espiritual mais elevado, nós precisamos entender que isso não pode ser feito de modo forçoso ou de modo fingido. Existe um período da história eclesiástica onde homens foram grandemente conhecidos pela sua postura de piedade, que foram os puritanos. Os puritanos eles ficaram muito conhecidos pelo modo como eles levavam a sério o seu relacionamento com o Senhor e o modo como eles queriam, de maneira geral, em tudo que faziam, estar próximos do Senhor. Acontece que a conduta dos puritanos gerou dois tipos de situação.
O primeiro tipo de situação foram pessoas entendendo a importância de aumentar, de estreitar o seu laço de relacionamento com o Senhor. E a segunda reação foi pessoas tentando conseguir por meio de fingimento, ou tentando alcançar por meio de algo mecânico, ou até mesmo por uma prática repetitiva, essa comunhão com o Senhor. O que obviamente não funciona e o que levou muitas pessoas ao extremo oposto. Ao invés de acharem que era importante se relacionar com o Senhor, refletindo sobre a sua pecaminosidade, essas pessoas começaram a negligenciar a doutrina do pecado e começaram a achar que o cristão ele só pode ser feliz em todas as áreas e que não pode haver nada na vida dele que o leve a ter um pensamento de tristeza. Nós temos que ter cuidado com os extremos. Nós devemos lembrar que Deus nos fez para sermos pessoas alegres. Mas não é alegres por qualquer motivo. Deus nos fez para sermos alegres nele, satisfeitos nele. Do mesmo modo, Deus quer que nós entendamos a seriedade da vida com ele. Por isso, naturalmente, nós vamos passar por momentos de tristeza e choro. Mas não deve ser por qualquer motivo, é pelos motivos adequados. Quando nós ouvimos falar sobre os avivamentos que ocorreram na história, esses avivamentos, de um modo geral, começam com a visão adequada sobre a doutrina da pecaminosidade, a doutrina do pecado, ou a hamartiologia. Então, quando os homens começam a refletir sobre o seu estado de pecaminosidade, quanto mais eles refletem sobre a graça do Senhor Jesus Cristo ter alcançado a eles, tanto mais eles estão dispostos a servir ao Senhor com alegria e a alegrar-se nisso. Quando nós estávamos estudando estudando o Evangelho de Lucas, e nós vemos lá que em determinada situação, Maria chega aos pés do Senhor Jesus Cristo, e ela vive ali aos pés do Senhor, tanto para aprender, quanto para chorar aos pés de Cristo, mas das coisas que é dita sobre o que ela faz, é por conta da compreensão dela, da sua pecaminosidade. E o Senhor Jesus Cristo diz que quanto mais a pessoa entende o quanto ela foi perdoada, tanto mais ela ama ao Senhor Jesus Cristo. Existe um problema. Nós temos pensado pouco e com pouca seriedade na nossa prática do pecado. E de um modo geral, nós temos olhado de um modo imprudente, digamos assim, para o que é ser feliz no Senhor. Ser feliz no Senhor deve ser a consequência de um coração quebrantado, que reconhece a nossa pecaminosidade e que traz arrependimento, e não o meio para se estar próximo do Senhor. Então, nós podemos ser pessoas felizes? Sim, mas existe uma prerrogativa. Antes de eu olhar para o que o Senhor me oferece como uma alegria plena nele, nós precisamos entender que tem algo que me separa de Deus. Nós precisamos entender que existe alguma coisa que me afasta dele e que me faz ser diferente dele. O Senhor é plenamente santo e eu não sou. E o fato de eu ser um pecador me afasta do Senhor. Então nós devemos sim desenvolver uma piedade e uma piedade vigorosa, uma santidade vigorosa. Mas nós não podemos fazer isso de modo fingido. Então, quando nós entendemos que esse choro espiritual pela pecaminosidade, mais a alegria no Senhor, são coisas que devem andar paralelas, nós podemos ir mais longe. Então, é muito comum que haja, no ambiente que se diz igreja saudável em muitos aspectos, essa falta de profundidade na convicção do pecado. Existe uma superficialidade, então, do júbilo e da alegria, porque não tem a base adequada da tristeza pelo pecado. Imagina só, quanto mais nítido é para mim o meu pecado, quanto mais nítido é para mim o Senhor não aceitar o pecado, quanto mais nítido é para mim a condenação que está prevista para o pecado, tanto mais nítido fica para mim quanto que Deus é generoso, quanto que Deus é perdoador, quanto que Deus é misericordioso, quanto Ele é gracioso. Mas se eu não penso tanto no meu pecado, se eu não levo tão a sério o meu pecado, se eu não me entristeço tanto pelo meu pecado, naturalmente, o que vai acontecer é que a minha felicidade não vai ser também uma felicidade profunda. Vai ser uma felicidade superficial. De um modo geral, atrelada às coisas superficiais e não profundas.
Por isso que aqueles que temem verdadeiramente ao Senhor, que entendem o seu estado de pecaminosidade, que entendem o modo como eles foram tirados da lama, foram tirados das trevas para o reino da luz do Senhor, essas pessoas, independente da circunstância, elas podem se alegrar. A alegria que começa na tristeza de reconhecimento do pecado é uma alegria que independe da situação. E isso é algo fantástico, né? Muito em breve, nós vamos começar o estudo de um novo livro, um estudo sistemático, que é o livro de Abacuque, certo? Nos domingos à noite nós vamos estudar o livro de Abacuque. E uma das coisas que nós vamos ler no livro de Abacuque e ver é que Abacuque não tinha situação que lhe favorecesse para ser alegre. Tudo que ele via era desgraça ao redor dele. Tudo que ele via era infortúnio ao redor dele. Mas ele dizia, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, como é que eu posso me alegrar em meio às tribulações? É justamente compreendendo que eu já recebi do Senhor muito mais do que eu mereço. Quanto mais claro fica a minha pecaminosidade, tanto mais claro fica a bondade do Senhor para comigo em me perdoar. É necessário que haja uma convicção de pecado e que essa convicção anteceda a alegria da salvação. Eu não posso, e eu já falei isso para vocês, né? Como é que o evangelho se torna evangelho? Antes de ser a boa notícia, eu preciso explicar por que a pessoa está numa situação ruim. Antes de eu dizer, Jesus te ama e pode salvar, eu tenho que dizer, olha, Deus está irado contra você. Você está separado de Deus. Você está agindo como inimigo de Deus. Mas Deus quer lhe reconciliar. Se você chega e fala somente que Deus ama, que Deus está ali pela pessoa e não fala sobre a seriedade do pecado e a condenação do pecado, o que ela vai entender sobre o relacionamento com Deus é totalmente equivocado. Da mesma maneira que eu não posso falar só sobre a ira do Senhor e não falar sobre o tamanho da sua graça, o tamanho da sua bondade. Jesus, ele é uma coisa muito interessante que o autor do livro que a gente está usando para essas meditações de quarta-feira, o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele fala uma coisa que é muito interessante. Jesus é descrito de várias maneiras na Bíblia. E a ideia que nós temos sobre ser cristão é que nós devemos imitar a Jesus em todas as coisas. Jesus é descrito como alguém que chora. Jesus é descrito como alguém que se ira de modo santo. Jesus é descrito como alguém que se angustia nos momentos de grande dificuldade. Jesus é descrito como alguém que se cansa. Jesus é descrito como alguém que se fadiga. Mas em canto nenhum da Escritura você vê Jesus sendo descrito como alguém que está sorrindo ou gargalhando. Eu nunca tinha parado para perceber isso, eu nunca tinha me atentado a isso, que a Bíblia não descreve Jesus em uma situação em que ele está sorrindo ou que ele está gargalhando. Nós vemos Jesus chorando, nós vemos Jesus se angustiando, nós vemos Jesus passando por momentos de tribulação e tudo mais. Mas isso quer dizer que Jesus não estava alegre? Não. Isso quer dizer que Jesus, ele sim, tinha uma convicção de que o cumprimento da vontade do Pai precisava ser levado a sério. Entenda, quando o Dr. Martin Lloyd-Jones faz essa observação, ele não quer dizer que Jesus ele não tinha momentos de alegria. Ele quer dizer que nós devemos levar a sério a obediência ao Senhor e a vida para com o Senhor, de maneira que muitas vezes as pessoas não olham e não entendem. Então eu posso me alegrar? Posso. Mas nunca a minha alegria deve estar desassociada sobre a minha tristeza com relação ao pecado. E é muito comum nós entendermos mais do pecado e como é que ele afeta a nós quando nós estamos em comunhão verdadeira com o Senhor. Isso é provado da seguinte maneira: quanto mais nós cometemos um determinado pecado, tanto mais comum aquele pecado se torna para nós. E com o tempo, o que vai acontecer? Ao invés de eu me sentir mal por praticar aquele pecado, vai se tornando algo natural, vai se tornando algo corriqueiro. Mas agora, se você acabou de se converter, você tinha uma prática pecaminosa e alguém te mostra pelas escrituras que essa prática é pecaminosa, a primeira vez que você comete esse pecado, que você cai nesse pecado, qual é o sentimento que você tem? É um sentimento de alegria por ter caído? Não, é um sentimento de profunda tristeza por ter caído.
Então, essa profunda tristeza deve nos levar a um choro, e um choro espiritual autêntico. Eu devo sim me entristecer profundamente pelo meu pecado. Eu devo sim, todas as vezes que vejo que errei, que falhei, olhar para a santidade do Senhor e ver quanto eu entristeci ao Senhor. E isso não pode ser fingido, isso deve ser sério na minha vida. E é interessante que quando nós olhamos lá para o que é dito sobre o Senhor Jesus Cristo, é que ele era um homem de dores. Vamos lá para Isaías capítulo 53, versículo 3. Olha o que é dito aí sobre o Senhor Jesus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então o Senhor era um homem experimentado nos sofrimentos. Agora, nós precisamos ter medo dos sofrimentos? Será que a luta, a dor, o choro não fazem parte da vida do crente? Existe uma teologia altamente danosa, que é a teologia da confissão positiva. Alguém já ouviu falar sobre a confissão positiva aqui? Não? A teologia da confissão positiva é basicamente o que rege tudo que é de coach, tudo que é desse universo das igrejas, como a própria Verbo da Vida, certo? A igreja que usava esse espaço aqui, era uma igreja que é adepta dessa confissão positiva. Então, na cabeça deles é o seguinte: nós não devemos pedir nada para o Senhor, nós devemos ordenar ao Senhor. O Senhor tem que nos obedecer, porque Deus gosta de filhos ousados. Deus gosta de filhos que vão lá e dizem assim: eu não aceito isso, eu determino isso, isso, isso e isso. Mas a verdade é que nós passamos por um momento de sofrimento. E o sofrimento na vida do crente é um imperativo, tendo em vista que o crente é pecador. E todas as vezes que o crente de verdade peca, vai gerar o que nele? Sofrimento. Vai gerar dor, vai gerar tristeza, deve gerar choro. Então não existe a possibilidade de o crente nessa vida viver sem ter dor, sem ter sofrimento, sem ter tristeza. Mas perceba que o texto de Mateus, capítulo 5, versículo 4, está explicando. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Não é que nós não tenhamos alegria, é que a nossa alegria provém, é posterior a uma tristeza real sobre a nossa pecaminosidade, e não só sobre a nossa pecaminosidade, mas a pecaminosidade das pessoas que nos cercam, do mundo que nos cerca. E é tão interessante como o Senhor Jesus era um homem experimentado em dores, experimentado em sofrimentos, que até a aparência dele dava a impressão de que ele era mais velho do que realmente era. Vamos lá para João capítulo 8, versículo 57. João capítulo 8, versículo 57. Olha o que é dito aí. Disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes a Abraão? Jesus estava na casa dos 30. Mas quando eles foram chutar a idade de Jesus, eles disseram quanto? 50. Será que Jesus aparentava ser novo? Não. Pelo que a gente olha para o texto, o que dá a entender é que Jesus aparentava ser mais velho do que ele realmente era. E o sofrimento, a dor, faz isso conosco. Nós acabamos experimentando a dor e o sofrimento, o desgaste, e isso afeta também a nossa aparência. Então, Jesus era um homem experimentado de dores, ele era um homem que aparentava ser mais velho do que realmente era. Mas essa postura de chorar espiritualmente também está presente na vida do apóstolo Paulo. E fica claro esse chorar dele espiritual. Olha lá para Romanos capítulo 7, versículo 24. Romanos capítulo 7, versículo 24.
miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo deixa claro, olha, eu entendo o quão miserável eu sou. Eu entendo que a minha vida é uma luta constante contra o pecado. Paulo vai dizer assim, o mal que eu não quero, este eu faço. E o bem que eu desejo, muitas vezes eu não faço. O que é isso? É a luta diária do crente. Nós falhamos na nossa obediência ao Senhor. E quando nós falhamos, nós devemos sim nos entristecer profundamente. Entenda, irmãos, se nós não nos entristecemos profundamente na nossa pecaminosidade, nós também não vamos nos alegrar profundamente com a graça e o perdão do Senhor. Assim como a nossa observação para com a nossa pecaminosidade pode ser superficial, a nossa observação para com a graça de Deus também pode ser superficial. Então nós devemos ter essa mesma postura do apóstolo Paulo. Olha, eu estou certo, eu sou um homem que é miserável. E quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Obviamente, Paulo tinha a resposta. E ele sabia aquilo que lhe trazia esperança, aquilo que lhe trazia consolo. Vamos lá para outro texto que Paulo também escreve, segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Então, Paulo está certo de que enquanto nós estamos aqui, a nossa vida é uma vida de gemedeira. É uma vida de tristeza, porque ainda nós não estamos revestidos da nossa morada eterna. O nosso corpo ainda é um corpo corrupto, nossa mente ainda é corrupta, o nosso coração ainda é corrupto. Ainda que o Senhor tenha nos libertado do pecado, nós ainda somos pecadores. Mas vai chegar o dia em que nós seremos plenamente libertos dessa realidade. Então, deve ficar claro para nós, os que choram serão consolados. E é interessante que o paralelo que é feito no texto lá de Mateus com o mesmo ensino do Senhor Jesus Cristo no monte, lá em Lucas, é que em Lucas, Jesus vai falar sobre aqueles que riem, que por um momento eles vão parar de rir. Então entenda, nós choramos hoje, mas nós temos a certeza da alegria verdadeira depois. Existe consolo para nós. Mas existem aqueles que riem hoje, que acham que está tudo bem hoje, mas que um dia eles vão perceber que eles estavam rindo quando na verdade deveriam estarem sérios. Lembra quando a gente viu lá a parábola do homem rico? Quando o Senhor abençoa ele, ele produz muito, depois que ele destrói os seus celeiros, constrói novos celeiros, o que ele fala quando ele armazena tudo? Alma tem depósito para muitos anos. Come, bebe e folga, ou seja, come, bebe e se alegra, festeja. Ele estava dizendo, olha, agora é hora de se alegrar. Mas o que o Senhor diz para ele? Louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Então, nós precisamos chorar, mas nós que temos o choro oriundo desse arrependimento, dessa convicção do nosso pecado, desse nosso desejo de sermos perdoados, nós temos consolo em Cristo. Então, bem-aventurados aqueles que choram de modo adequado, que choram pela sua pecaminosidade, que choram por reconhecer que não merece a salvação, mas que tem a salvação em Cristo. Mas malditos são aqueles que acham que está tudo bem com a vida deles hoje, que eles podem sorrir hoje, que eles podem se alegrar hoje, porque no dia que eles se encontrarem com o Senhor, ao invés de ter esperança e consolo, eles vão encontrar juízo. Então, por isso que nós podemos olhar para o que o Senhor Jesus diz e termos essa percepção. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, irmãos, por mais que a nossa vida seja sofrida, uma vida de luta contra o pecado, nós temos aquilo que nos traz verdadeira esperança. O Senhor Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus, que enviaria um libertador. Esse libertador veio, cumpriu a sua missão, morreu no nosso lugar, ressuscitou,
para que todo aquele que crê nele tenha vida, vida eterna. Então nós nos entristecemos, nós choramos, mas nós temos consolo. Esse consolo é tanto temporal, quanto também eterno. Nós falhamos, nos entristecemos, e quando nós nos entristecemos pelo pecado, nós lembramos que Cristo morreu por nós na cruz e obtemos consolo aqui. Mas esse consolo também é um consolo para aquilo que está destinado para nós. Então, é necessário que eu viva uma vida de autoexame. Eu tenho que, depois dos meus dias, refletir. O modo como eu pensei hoje, o modo como eu senti, o modo como eu falei, o modo como eu agi, representam aquilo que o Senhor quer para mim? Eu tenho sido um bom imitador de Cristo ou não? Nós devemos chorar pelos nossos pecados e pelos pecados alheios. O choro espiritual é fruto dessa realidade horrenda do pecado. A postura, então, do homem sem Deus é essa que eu acabei de citar, de Lucas capítulo 12, versículo 19, que o homem, por ter as coisas que lhe dão felicidade temporária, ele acha que ele já tem tudo, ele acha que ele pode se alegrar, que ele pode festejar, mas sem Deus, aquela alegria dele, na verdade, leva ele a ser um infeliz. Por mais que ele ache que tem felicidade, ele não tem felicidade real, ele só tem uma felicidade passageira. E nós, pelo contrário, por mais que soframos, por mais que choramos, nós temos a felicidade eterna, nós temos o consolo eterno em Cristo. Então, o ensino de Jesus é: o homem que chora é verdadeiramente feliz. E isso é muito interessante. Aqueles que choram são os que são verdadeiramente felizes. Mas por qual motivo? Aqueles que reconhecem que são pecadores, aqueles que reconhecem que não merecem a graça do Senhor, aqueles que reconhecem que somente o Senhor é quem pode dar a eles a salvação. Lembra da semana passada? O que precedia todas as outras coisas? O ser pobre de espírito. É quando eu reconheço que eu não tenho nada por mim mesmo, que eu não sou capaz por mim mesmo, é que eu então posso começar a me revestir. Lembra? Antes eu preciso me despir do velho homem para que depois eu possa me revestir. Então, antes de eu me alegrar em Cristo, eu preciso me entristecer por entristecer a Cristo. Me entristecer porque eu estou fazendo coisas erradas para com o Senhor. Mas nós sabemos que, assim como os outros homens e mulheres de Deus que viveram aqui, eles tiveram a certeza plena e hoje desfrutam da alegria plena do Senhor, nós também faremos isso. Nós também temos essa convicção de que um dia teremos algo que é infinitamente melhor do que qualquer coisa que eu possa experimentar aqui. E Paulo também fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos lá. Romanos capítulo 8, versículo 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha que maravilha. O crente no Senhor Jesus Cristo, ele pode e deve chorar. Ele deve lamentar aquilo que fica claro por conta da pecaminosidade. Foi domingo agora o negócio da Canaã, né? Juntos. Para e pensa. Teve um cara lá que estava dentro da igreja e que, pelo que consta, né, era envolvido e tudo mais, mas ele foi assassinado na saída da igreja, no estacionamento, com todo mundo lá. Imagina a seriedade disso. Se eu me entristeço verdadeiramente pela minha pecaminosidade, eu posso ter a certeza de que tudo aquilo que eu tenho de bom aqui, nem se compara com aquilo que eu vou ter de bom na eternidade. Agora, aqueles que têm alegria aqui, aqueles que olham para as coisas e as satisfações terrenas e temporárias e depositam nessas satisfações a sua alegria, eles não fazem ideia da tristeza que lhes sobrevém. Então, é muito melhor nós nos entristecermos e lamentarmos pela maldade que nos cerca e pela maldade do nosso próprio coração, para que depois nós nos alegremos em Deus, do que o contrário. É pior quando eu me alegro nas coisas temporárias, começo a olhar para aquilo que é passageiro, me esquecendo daquilo que é eterno.
Porque se eu inverto essas observações, eu vou me encantar com aquilo que passa, ao invés de me alegrar com aquilo que é eterno. Então, nós temos a esperança, nós temos a certeza do consolo. E o mundo? E os descrentes? Eles têm que esperança? Que consolo? Nenhum. A esperança deles, o consolo deles são coisas passageiras. E aqui eu quero fazer um alerta. Será que você não tem depositado a sua esperança e o seu consolo nas coisas que são passageiras? O que é que difere você de um descrente? Será que você tem sido esse bem-aventurado que chora e que é consolado? Ou será que você, do mesmo modo que o ímpio, está buscando desesperadamente as coisas que são passageiras? Quando alguém te pergunta, quais são os planos para a sua vida? O que é que você fala quando é feita essa pergunta? Como você se imagina daqui a 10 anos? O que é que você fala? Esses planos incluem a Deus? Inclui o modo como você está servindo a Ele? Inclui o modo como você está servindo a igreja dele? Ou só se diz respeito a status, a dinheiro, a conforto? Até os crentes têm uma visão de que, tipo assim, eu vou me matar de trabalhar, vou fazer isso, isso e isso, para que depois eu possa me aposentar. O alvo de muitos crentes é chegar na aposentadoria. Aí só quando chegar na aposentadoria é que eu vou poder me dedicar mais ao Senhor. Todos os dias da sua vida você tem que se dedicar o máximo possível ao Senhor. É pecado se aposentar? Não. Mas pode ter certeza. Aqueles que se entristecem com o seu pecado, aqueles que entendem e lamentam a sua profunda pecaminosidade e se alegram em Cristo e são consolados em Cristo, esses sim são aqueles que servem mais e que usam melhor a sua vida para com o Senhor. Então, lê as Escrituras, medite, ore para que Deus, por meio do Santo Espírito, revele o que há de pecaminoso no seu coração. Peça que o Senhor lhe encha dessa alegria plena que vem justamente da compreensão de que Ele nos perdoa, que Ele nos dá a sua graça. Então, que isso fique na nossa mente. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amém? Nos ajuda, Senhor, a lamentarmos profundamente quando nós falhamos na obediência a Ti. Nos ajuda a entendermos que a tristeza que é oriunda desse pecado, ó Pai, que vem assolando a humanidade desde os seus primeiros 2 representantes, é algo que em Ti pode ser extinguido. Nos ajuda a entender que as tribulações, que as provações, que as angústias desse tempo presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Nos ajuda, portanto, a chorar pelos motivos certos, a lamentar pelos motivos certos e a nos alegrar também pelos motivos certos, Pai. Nos ajuda a entendermos que nós não temos nada de bom em nós mesmos. Nos ajuda a entender que nós não somos capazes de alcançar a Ti pelas nossas próprias forças, mas que em Ti é que nós podemos receber a salvação e termos a alegria plena. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos dividir os nossos grupos de 4 pessoas. Se sobrar, você faz um de 3 pessoas, não tem problema não, tá bom?